Eles são os reis da estrada. Gigantes de aço e diesel, cortando o país de ponta a ponta. Os caminhoneiros, nossos cowboys modernos, carregam o peso da nação em suas costas. Solitários, enfrentam a escuridão das estradas, as tempestades e os perigos que espreitam nas sombras. Mas alguns perigos não são deste mundo. Histórias sussurradas em paradas de caminhão, contos de terror que gelam a espinha, fantasmas, aparições, vultos inexplicáveis. São os mistérios das estradas brasileiras, e estes são alguns deles. Seu José, caminhoneiro experiente, conhecia cada curva da estrada de Minas Gerais como a palma da sua mão. Numa noite dessas, a lua lançava sombras estranhas pelas árvores, parecia até coisa de filme de terror. O José parou para tomar um cafezinho, só para dar uma espairecida. O silêncio da noite só era quebrado pelos grilos. Voltando para a estrada, um frio na espinha, sabe? Aquela sensação ruim. E não era para menos. Uma figura escura, sem rosto, estava parada atrás do caminhão. O José acelerou o coração na boca. A figura se moveu, deslizando em direção ao caminhão. Ele pulou para dentro da cabine, trancando as portas, a figura pressionada contra o vidro. Os olhos vazios pareciam querer sugar a alma dele. O José engatou a primeira e pisou fundo, deixando a figura para trás, se dissolvendo nas sombras. Nunca mais parou naquele trecho, assombrado pelo rosto vazio que o observava. A chuva caía forte no Paraná. O para-brisa do Carlos parecia uma cortina d'água. Madrugada fria, estrada deserta. De repente, um vulto na estrada. Uma mulher pedindo carona. O Carlos, com pena daquela figura ensopada, parou. Ela entrou, sentou no banco do passageiro e um silêncio de gelo se instalou. O Carlos tentou puxar assunto, falar do tempo, da estrada, mas a mulher só olhava para frente. Ele olhou de relance e notou que ela não tinha reflexo no espelho. Um terror absurdo tomou conta dele. Quando olhou de novo, o banco estava vazio. A porta do passageiro se abriu com um rangido sinistro, o vento frio invadindo a cabine. O Carlos acelerou, as palavras de um velho caminhoneiro ecoando na sua mente. Nas estradas, cuidado com quem você dá carona. Com quem... A BR-163, lá no Mato Grosso, tinha fama de estrada da morte. Acidentes, histórias de assombração, caminhoneiros desaparecidos. Era uma cicatriz na selva, temida e respeitada. O Marcos, novato na profissão, achava que era tudo lorota de quem estava na estrada há muito tempo. Até que ele mesmo sentiu a fúria da estrada. Dirigindo de noite, viu um grupo de pessoas na beira da estrada, acenando. Parou, pronto para ajudar, mas elas sumiram. Mais para frente, um caminhão tombado, idêntico ao dele. Um homem ensanguentado saiu dos destroços, o rosto desfigurado num grito silencioso. O Marcos tentou ajudar, mas o homem virou poeira na frente dele. Daquela noite em diante, o Marcos se recusou a dirigir pela BR-163, assombrado pelas visões da estrada maldita. Seu Pedro dirigia pelo Nordeste, a noite escura como breu, a chuva forte atrapalhando a visão. De repente, um par de olhos brilhantes na beira da estrada. Uma criança, magrinha, suja, pedindo ajuda. O Pedro, com o coração do tamanho do mundo, parou. A criança entrou, encharcada e tremendo de frio. Ela não falou nada, só olhava para frente com aqueles olhos brilhantes. O Pedro ofereceu comida e água, mas a criança recusou. Ela apontou para frente, na direção da estrada.
O Pedro sentiu um frio na espinha. A voz da criança, rouca e fraca, cortou o silêncio. Cuidado com a curva. Na curva, um deslizamento de terra bloqueava a estrada. O Pedro freou bruscamente, a centímetros do abismo. Quando olhou para trás, a criança tinha sumido. Os olhos brilhantes na escuridão, o único aviso que salvou a vida dele.